Olá a todos, bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. O caso que conto hoje foi listado como um dos 3 maiores casos não solucionados na Coreia do Sul. A idade das vítimas variava entre 13 e 71 anos e todas eram mulheres. O número de vítimas chegou a mais de 10 pessoas. Quase todas foram sequestradas, depois agredidas sexualmente, por fim assassinadas. Os métodos eram muito cruéis. Ao longo dos anos, causou grande comoção da sociedade coreana. Quase todos os coreanos tinham conhecimento destes casos. Estamos falando dos assassinatos em séries de Hwaseong. Ocorreram no condado de Hwaseong, Gyeonggi-do, Coreia do Sul, entre 1986 e 1991. Durante esses 5 anos, exceto em 1989, o assassino cometia crimes quase todos os anos, sempre em Hwaseong. O que acontecia naquela época? Logo mais falamos sobre isso. Voltemos para 1986. 15 de setembro de 1986, a polícia sul-coreana recebeu um telefonema dizendo que um corpo feminino foi encontrado em uma fazenda, com a parte inferior do corpo despida e as mãos e os pés amarrados nas costas. Causa da morte: estrangulamento. A falecida tinha 71 anos. Ela saiu da casa de sua filha no dia anterior e desapareceu antes de voltar para casa. O corpo foi encontrado na fazenda no dia seguinte. Um mês se passou, 20 de outubro. Uma mulher de 25 anos foi morta a caminho do ponto de ônibus após um encontro às cegas às 20 horas. O corpo foi abandonado em uma vala. Havia 4 feridas em seu peito, semelhantes a uma chave de fenda. Sêmen foi encontrado. A causa da morte foi estrangulamento por meias. Também foram encontrados cigarros usados em embalagens de leite vazias, que podem ter sido descartadas pelo assassino. Novembro. Uma mulher foi arrastada para um campo a caminho da igreja. O assassino amarrou suas mãos e pés e agrediu sexualmente. Mais tarde, o assassino perguntou onde estavam os pertences dela. Quando o assassino foi ao local fornecido pela vítima para buscar os pertences, a vítima encontrou uma chance de escapar com sucesso. A mulher foi a única sobrevivente entre esses casos de Hwaseong. 12 de dezembro, uma dona de casa de 24 anos jantava com o marido. Ele voltou para o trabalho. A dona de casa pegou um ônibus de Suwon para Hwaseong sozinha e desapareceu. A família procurou por ela durante meses, mas não conseguiu encontrar. Finalmente, 131 dias depois, o corpo foi encontrado em um terraço de arrozal, apenas 50 metros de casa. Quando foi encontrado, o corpo estava em estágio avançado de decomposição. Pertences foram roubados. A falecida estava com a roupa íntima no rosto. A causa da morte foi estrangulamento por meia de seda. Dentre todos, este foi o corpo mais demorado para ser encontrado. Apenas 2 dias depois que essa dona de casa desapareceu, 14 de dezembro, uma funcionária de 23 anos, depois de um encontro às cegas em um café em Suwon, pegou um ônibus às 11 horas da noite para ir para casa e desapareceu. Segundo disse um homem que estava no encontro às cegas, alguém a levou para o ônibus naquela noite. Uma testemunha disse que a viu descer do ônibus. Então pode-se supor que ela desapareceu entre o caminho do ponto de ônibus e a casa dela. 7 dias depois, o corpo dela foi encontrado em um campo de arroz. As mãos delas foram amarradas em roupas íntimas e sua cabeça coberta com roupas íntimas. Havia sêmen no local. A causa da morte foi estrangulamento. Os exames de laboratório mostraram que o tipo de sangue do assassino era do tipo B. Em apenas 3 meses, havia 4 casos consecutivos de agressão sexual e assassinato em Hwaseong, mas a polícia de Hwaseong não relacionou esses casos entre si. Hwaseong não era uma cidade grande nem bem desenvolvida, e a capacidade da polícia de lidar com os casos era limitada. Antes disso, nunca havia ocorrido um homicídio em série na Coreia do Sul. Então a polícia local nunca tinha ouvido falar, muito menos ainda visto um homicídio em série. Porém, como já ocorriam vários casos, a maneira de agir sendo muito parecida e o tempo de execução muito próximo, a polícia de Hwaseong aos poucos sentiu que algo não estava certo e começou a suspeitar de a conexão entre os casos. Um estudante de 18 anos pegou um ônibus para casa sozinha depois da escola às 20 horas e 50 minutos e desapareceu. O corpo foi encontrado em um campo no dia seguinte. Ela estava nua, suas roupas foram tiradas, suas mãos foram amarradas com sutiã, com uma meia dentro da boca. A causa da morte foi estrangulamento usando lenço.
Alguns fios de cabelo que talvez tivessem sido deixados pelo assassino foram encontrados no local. Como a Coreia do Sul não tinha tecnologia de DNA na época, a única coisa que podia ser feita era definir o tipo de sangue do assassino como B. No entanto, isso era muito limitado para ajudar a resolver o caso. Como os casos anteriores não foram resolvidos, as pessoas em Hwaseong entraram em pânico, o que pressionou a polícia. Portanto, o Departamento de Polícia da Coreia mobilizou alguns especialistas com experiência nacional. Eles foram para Hwaseong a fim de ajudar a solucionar o caso. Provavelmente a notícia assustou o assassino, pois ficou sem agir por um tempo, não cometendo outros crimes. 4 meses se passaram. Na noite de 2 de maio, chovia muito. Uma dona de casa de 30 anos saiu de casa com seu guarda-chuva. Ela corria para um ponto de ônibus para receber o marido, que chegava do trabalho. Segurava um segundo guarda-chuva. Ela não esperava ser morta no caminho. Quando o corpo foi encontrado, sua parte superior do corpo estava despida. A causa da morte foi estrangulamento por sutiã. Mais de um ano se passou. 7 de setembro de 1988. Uma dona de casa de 54 anos, que ajudava a cuidar do restaurante de seu filho mais velho, saiu do restaurante e foi para casa sozinha às 21h30 e depois desapareceu. Mais tarde, seu corpo foi encontrado na grama à beira do rio, com as mãos amarradas atrás por um sutiã e a boca cheia de meias e lenços, cuja causa da morte fora estrangulamento. Fragmentos de pêssego e caroços foram encontrados na parte íntima do corpo. Diferente dos casos anteriores, este caso tinha uma testemunha que era um motorista do ônibus. Naquela hora, o ônibus passou pelo ponto próximo ao local do crime. Quando o ônibus ia saindo, o motorista percebeu que havia um homem sinalizando com suas roupas nas mãos, pedindo para que o motorista parasse. O motorista parou e o indivíduo entrou no ônibus. O motorista viu que a parte inferior do corpo do homem estava coberta de lama, quase que encharcada. Depois de entrar no ônibus, ele limpou a sujeira dos pés. Falava muitos palavrões. Durante o percurso, ele pediu um isqueiro. Ele causou uma grande impressão no motorista, que pôde ver a aparência dele claramente. De acordo com a descrição, o homem tinha uma aparência comum, entre 20 e 30 anos. Ele era magro, com cerca de 1,65 m a 1,70 m de altura. De acordo com a descrição do motorista, a polícia finalmente obteve um retrato falado do suspeito. Mesmo assim, o assassino não planejava parar. 16 de setembro, às 6h50, uma menina de 13 anos foi encontrada pela mãe morta no quarto. A causa da morte foi estrangulamento. No entanto, o assassino do caso foi encontrado. Pelos do corpo deixado na cena do crime confirmaram que o suspeito era Yin, de 22 anos. Yin tinha uma queda pela irmã mais velha da vítima. Ele quebrou a janela e entrou no quarto da menina durante a noite, mas encontrou a pessoa errada. Estrupou e matou a irmã do seu verdadeiro alvo. Portanto, este caso era um crime parecido. Não havia sido cometido pelo assassino em série. Em 1989, o assassino não cometeu crimes, pelo menos até 15 de novembro de 1990. Outra menina de 13 anos foi morta quando voltava para casa sozinha às 18h30. No dia seguinte, o corpo da menina foi encontrado coberto por galhos de pinheiro. Suas mãos e pés foram amarrados para trás, a boca foi coberta com um sutiã e 2 marcas de facada no peito. Uma caneta esferográfica, garfo, colher e outras coisas foram inseridas na parte íntima. Havia sêmen no local, e o tipo de sangue do assassino era do tipo B. A mãe da menina havia preparado a lancheira para ela no dia do assassinato, pois era o aniversário dela. 3 de abril de 1991. Uma mulher de 69 anos foi morta a caminho de casa às 21h. O cadáver estava em uma floresta de pinheiros a 150 metros da casa dela. Apenas a roupa íntima foi deixada na parte inferior do corpo. Meias foram colocadas na parte íntima. A causa da morte foi estrangulamento por meias de seda. Havia sêmen no local. E o tipo de sangue do assassino foi testado. Também era do tipo B. No entanto, como desta vez as mãos do cadáver não estavam amarradas, a polícia suspeitou que se tratava de outro imitador. Este caso era o último dos 10 homicídios em série de Hwaseong divulgados pela polícia. Ocorreram mais assassinatos em séries em Hwaseong do que se falava.
Polícia sul-coreana não divulgou informações sobre os últimos casos. De acordo com o método do assassino, alguns psicólogos criminais disseram que o assassino talvez tenha sido abusado por mulheres quando era criança. Então, desenvolveu um grande ódio por mulheres. A polícia analisou a hora em que o assassino cometeu o crime e constatou que a data do crime era geralmente em vésperas de feriados, durante as férias de inverno ou durante o período de vestibulares. Portanto, pode-se dizer que a idade do assassino era entre 20 a 30 anos, muito provavelmente um estudante universitário ou de um colégio local. O caso de homicídios em série em Hwaseong causou comoção em toda a Coreia do Sul. A polícia mobilizou 2,5 milhões de policiais e militares, investigou 21.280 suspeitos e identificou 570 conjuntos de DNA, 180 tipos de cabelos e 40.116 impressões digitais. No entanto, nada foi encontrado. No processo de investigação do caso, vários suspeitos e policiais responsáveis pelo caso optaram pelo suicídio por não conseguirem suportar a pressão, o que mostra que o caso teve um grande impacto em todos os aspectos na sociedade coreana. 3 de abril de 2001, 10 anos se passaram desde o último dos 10 casos, e o assassino ainda estava foragido. No entanto, o período de acusação na Coreia tem uma duração de 10 anos. Então, as famílias das vítimas perderam o direito de mover um processo civil contra o assassino. 3 de abril de 2006. O período de processo criminal de 15 anos para o último dos 10 casos terminava. Isso também significava que, mesmo se fossem obtidas provas conclusivas e que o assassino fosse pego, ele não poderia ser legalmente processado. Normalmente, todos os arquivos de casos após o período de acusação devem ser destruídos. No entanto, a influência deste caso foi tão grande que a polícia sul-coreana manteve todos os arquivos e evidências. 2007, a Coreia do Sul alterou a lei de processo penal, estendendo o período de processo público para casos de homicídio de 15 para 25 anos, e estipulando que todos os casos de homicídio ocorridos após 2000 estavam sujeitos ao prazo de 25 anos. 2015, o Congresso Nacional da Coreia do Sul aprovou uma emenda à Lei de Processo Penal, abolindo o período de processo público de 25 anos para casos de homicídio, mudando para permanente até que o caso fosse resolvido. É uma pena que o projeto de lei se aplique apenas a homicídios ocorridos após 2000. Os homicídios em série em Hwaseong ocorreram antes da lei ser aplicada. Por décadas, os homicídios em série de Hwaseong não foram resolvidos. Então, foram listados como um dos 3 maiores casos não resolvidos na Coreia do Sul, justamente quando todos pensavam que o caso nunca seria resolvido. 18 de setembro de 2019. Uma notícia da delegacia de polícia no sul da província de Gyeonggi causou uma sensação nacional. A polícia anunciou ter encontrado um suspeito do caso de assassinato em série de Hwaseong. O DNA de um prisioneiro cumprindo pena na prisão de Busan era consistente com o DNA extraído da roupa íntima de uma vítima entre 3 dos assassinatos em série em Hwaseong. Sabemos que um dos 10 casos foi confirmado como sendo um crime realizado por um imitador. 3 dos 9 casos tiveram DNA confirmado, e os 6 casos restantes eram considerados inconclusivos. Eram limitados pela tecnologia da época. O DNA estava danificado e não podia ser extraído. O prisioneiro revelado pela polícia sul-coreana era Lee Chun-jae, de 56 anos, que foi preso por assassinato em 1994. Em dezembro de 1993, Lee Chun-jae brigou seriamente com a esposa. Ela saiu de casa furiosa e foi para a casa da irmã. Um mês depois, Lee Chun-jae ligou para a irmã da esposa e pediu que ela fosse para a casa dele na cidade de Cheonjo durante a noite e levasse todas as coisas da irmã dela. Por volta das 19 horas, a irmã da esposa chegou na casa. Lee Chun-jae colocou pílulas para dormir na bebida e atordoou sua cunhada de 20 anos. Em seguida, ele a estrupou e matou. Depois de cometer o crime, ele usou uma motocicleta para abandonar o corpo em uma loja de ferragens a 1 quilômetro de distância. 5 dias depois, Lee Chun-jae foi preso pela polícia, em primeira e segunda instância. Ele foi condenado à morte e a pena mudou para prisão perpétua. A razão era que o tribunal decidiu que ele assassinou por paixão e que o assassinato não foi premeditado. Embora Lee Chun-jae tenha admitido o assassinato depois de ir para a prisão, ele alegava inocência, mas não se arrependeu.
2 de outubro de 2019, o Departamento de Polícia de South Gyeong anunciou que Lee Chun-jae confessou 14 homicídios, incluindo os homicídios em série de Hwaseong, e adicionalmente admitiu mais de 30 atos de violência sexual e tentativas de crime. Vale a pena mencionar que no processo de investigação dos homicídios em série, a polícia sul-coreana detectou repetidamente o tipo de sangue do assassino como tipo B. Agora, após realizar testes de DNA, foi descoberto que seu tipo de sangue não era B, mas do tipo O. Então, por que a polícia sul-coreana detectou o tipo B naquela época? Existem várias possibilidades. A primeira possibilidade é que o tipo de sangue nele existente tenha mudado em décadas, do tipo B para o tipo O, mas a probabilidade disso acontecer é extremamente rara e não condiz com os fatos. A segunda possibilidade é que a conclusão da polícia coreana de que o assassino tinha sangue tipo B estava simplesmente errada. Devido à tecnologia imatura na época, os resultados dos testes eram sempre do tipo B. Desta vez, a correspondência do DNA foi bem sucedida, graças à equipe de busca da Delegacia de Polícia na província de Gyeonggi. Em meados de julho de 2019, eles enviaram as provas dos casos pendentes, incluindo do caso Hwaseong, para o Instituto Nacional de Pesquisa Científica da Coreia. Depois de extraírem o DNA das evidências e compará-lo com o banco de dados de DNA existente, foi descoberto que o DNA de Lee Chun-jae, que estava cumprindo sua pena, era totalmente compatível. A lei foi restaurada e agora, sem dúvidas, embora não haja como julgá-lo novamente perante a lei, ele passará o resto da vida na prisão. Agora, o caso de assassinatos em séries de Hwaseong, um dos 3 casos mais famosos não resolvidos na Coreia do Sul, foi solucionado com sucesso. Assassinos podem parecer pessoas muito comuns e talvez possam estar logo ao nosso lado.